Desde que eu comecei o canal, uma das perguntas que mais aparecem aqui é: você só investe em MXRF11? Eu entendo a dúvida, afinal, desde o primeiro vídeo eu falo basicamente de MXRF11. Mas hoje eu resolvi abrir o jogo e eu vou mostrar toda a minha carteira de FIIs para vocês. Os 13 fundos que eu tenho e como está o desempenho dela. Quando eu criei o canal, a ideia era simples: acompanhar o meu desenvolvimento com o MXRF11, para mostrar na prática como seria conseguir renda com ele. Não viver de renda porque eu tenho uma meta ali de só atingir R$300 mensais de retorno de proventos, mas atingir essa renda, né? Eu continuo fiel à minha estratégia, ele ainda é a minha maior posição, eu tenho 579 cotas de MXRF11. Ele não foi o início da minha carteira, eu já tinha uma carteira antes de fundo de investimento imobiliário, e esse foco nele foi apenas uma adição ao que eu já fazia. Então, sim, eu não invisto só em MXRF11. Na verdade, hoje são 13 fundos que compõem a minha carteira. Eu vou contar como está o desempenho de cada um, quem são os que mais pagam, quem é que tá dando dor de cabeça, porque nem tudo é as mil maravilhas. De forma geral, a carteira tá com uma variação negativa. Nada absurdo, na verdade é um pouco absurdo. Mas é um lembrete que nem sempre o númerozinho verde positivo vai estar lá, mesmo que os rendimentos estejam vindo todo mês. E assim, investimento em renda variável é muito legal quando tá tudo com o númerozinho verde, a setinha apontando para cima e você tem números bonitos para mostrar para os outros. Mas na prática, se você ganha 60% das vezes, você já tá tendo lucro. Porque é assim, renda variável é muito questão de timing, de bons fundamentos e o tempo, esperar o tempo agir. O lado bom da minha carteira é que todos os FIIs pagam mensalmente, ou pelo menos pagavam. Porque olha só que ironia, eu vou gravar minha tela aqui e vou começar falando do EDGA, que é o Edifício Galeria. Eu tenho 10 cotas do EDGA, que estão sem pagar há mais ou menos uns 3 meses, e por isso elas desvalorizaram. Uma variação de 21% a menos, tá valendo em média R$14 cada um. Vou tentar mostrar para vocês aqui, olha só que ironia. Começando falando do EDGA, que é o Edifício Galeria. É um edifício físico, um prédio, um empreendimento que tem no centro do Rio de Janeiro. Ele é um FII de tijolo, um imóvel. Tem inquilino real, mais de um inclusive. Teoricamente era para ter menos risco. Justamente foi o que parou de pagar. Faz uns 3 meses. E parou de pagar por inadimplência de um locatário. Acho que um grande locatário, inclusive. Desde então, ele não está distribuindo proventos. Enquanto isso, vários fundos de papel seguem firmes, pagando todo mês. Então, risco é uma coisa bem relativa, né? Enquanto isso, vários fundos de papel seguem firmes e fortes pagando, tipo o MXRF11. Ou seja, o que era para ser um fundo seguro virou mais um problemático da carteira. Todos esses anos de investimento que eu tive, a maioria dos problemas referente a pagamento por inadimplência aconteceram muitas vezes em fundos que tinham imóveis físicos, muito mais do que os fundos de papel. Mas aí nós entramos no assunto TORD. Quem me acompanha sabe que o TORD 11 é um caso à parte. Eu até fiz um vídeo específico sobre ele porque tem toda uma história, muita gente ainda se divide se vale a pena ou não. Ele voltou a pagar recentemente, mas ele paga valores ínfimos, tipo 1 centavo por cota, muito menos do que ele pagava antes. Ele era mais ou menos o nível do MXRF11, um FII de base 10 que pagava mais ou menos o mesmo valor de provento, 9, 10 centavos. Ficou 2, 3 anos sem pagar e agora voltou a pagar 1 centavo, meio centavo por cota. Mas o que eu quero dizer, mostrando aqui a minha carteira de FIIs para vocês, é que sim, eu invisto em mais de um fundo de investimento imobiliário. Eu invisto em 13 fundos de investimento imobiliário. E abrir a carteira foi importante para mostrar uma realidade. Tem renda mensal, tem volatilidade, tem aprendizado e principalmente tem paciência. Porque essas coisas não se constroem do dia para a noite. Entender o mercado não é só li, estudei e aprendi, é skin game, que eles gostam de falar, é você comprar e vivenciar e passar pela situação e ver que fez uma escolha boa ou uma escolha ruim e como fazer para gerenciar essa carteira. Então, nada ganha do tempo. Tanto os juros compostos quanto o aprendizado que a gente adquire por estar vivenciando um investimento na prática. E aqui a minha carteira tem quase R$10 mil investidos só em fundos de investimento imobiliário. Do meu dinheiro colocado, teve mais de R$11 mil, quase 12. Isso contando o reinvestimento de proventos, que eu pego o dinheiro dos proventos e eu reinvisto, eu não gasto. Todos eles, sempre fiz isso. Então são quase R$12 mil investidos
para ter um patrimônio de 9.700. Por quê? Porque nós estamos com a variação negativa. Por quê? Porque Tord é um que, meu Deus, despencou horrores. Meu preço médio está alto porque ele fez implit e ele aumentou o valor da cotação e daí nunca equipara e eu não desfiz a posição. Não sei quando que eu vou desfazer. Não quero pensar sobre isso agora e vou deixar aí. O que mais? EDGA despencou a cotação porque parou de pagar nesses últimos meses. Todas as outras variações, ó, as mais altas são do Tord, do MFI, que eu tenho há muito tempo e eu fiquei com muito tempo segurando as cotas e não fiz preço médio. Então são variações negativas altas, mas são fundos que me pagam mês a mês. Ah, talvez o meu dividend yield não esteja muito bom, talvez. Mas eu tô administrando a carteira e modificando ao longo do tempo no que me parece mais que fazer mais sentido. Atualmente o MXRF é a maior posição, com 569 cotas. Essa carteira aqui, que eu vou disponibilizar para vocês acessarem também, visualizarem, eu comecei a fazer em junho. Eu coloquei tudo que eu já tinha investido a partir de junho desse ano. Então não vai ter os valores certos, a quantidade certa, porque seria muita coisa para eu colocar manualmente. É coisa de 2020 para cá, 2021. E eu não ia fazer manualmente. Eu coloquei todos os valores de uma vez, como se fossem em junho, com o preço médio de cada um, como se tivessem sido comprados em junho. E daí de julho em diante eu fui colocando corretamente os lançamentos. Eu não sei se vocês têm acesso na carteira de visualização, mas aparece aqui as compras todas. E o segundo fundo que eu mais tenho cotas é o Vino 11, que é um fundo de tijolo também, Vinci Offices. A gente chama de laje corporativa, que é de escritórios. Esse fundo Vino, ele teve um split, que uma cota foi dividida em 5, então o valor dele baixou bastante. Agora tá na média de R$5, mas ele era uns 30, 35. E ele começou a ter a queda da cotação porque muitas pessoas acharam uma péssima ideia eles terem comprado prédios, eu não sei se era o estúdio da Globo, alguma coisa assim. Eles compraram um prédio, uma sede da Globo lá, e muita gente achou que não ia ser legal, que a Globo ia dar calote, enfim, que não era interessante. Daí, desde então, a cotação dele só despenca. Aí, ano passado, teve uma grande empresa que deu calote em vários fundos, porque tinha muitos escritórios alugados e ficou inadimplente. E desde então, a cotação, assim, luta muito para subir e tá cada vez diminuindo. Mas o fundo paga todos os meses os proventos. Eu acho que o fundo faz sentido e por isso eu mantenho na carteira. Como ele tá com uma variação bem negativa aqui na minha carteira, ele é um dos que eu mais reinvisto os dividendos, por isso que eu já tô com 225 cotas. Mas se continuar aqui nessa média de variação de menos 24% o MFI, talvez no próximo mês eu compre cotas do MFI. Ou uma cota, né? Porque eu compro... Não sei se eu vou colocar dinheiro em FIIs, além dos 300 que eu já coloco no MXRF11, ou se eu vou pegar só o que eu receber de provento. Aí daria pra comprar uma cota, provavelmente sobrar uns trocadinhos, e daí talvez eu compre mais vindo. Eu tenho uma tendência a ficar bem concentrada. Na verdade, eu sou muito pulverizada. Se eu mostrar minha carteira inteira, inclusive ações, vocês vão ficar chocados porque é uma bagunça. Eu tenho uma tendência a pulverizar os investimentos. Esses 12 fundos aqui, 13 fundos aqui, eram 14. São os fundos que eu escolhi ficar e, por enquanto, eu não pretendo adicionar mais nenhum. Então, eu tô fazendo isso, concentrando, talvez, em alguns poucos fundos, muita quantidade de cotas. Mas a carteira tem me pagado dividendos de forma constante e tá sendo ok. Aqui, ó, em julho, recebi R$98 só de FIIs, desses 9 mil e tantos que eu tenho, que não era 9, né, era um pouco menos. Em agosto, mais 94, em setembro, 98. A previsão agora para outubro é 90, mas tem FII que ainda não divulgou quanto vai pagar. Então, eu acho que talvez ultrapasse os R$100 este mês. Então, seria um novo marco, R$100 de proventos dos FIIs, toda a minha carteira. Com mais ou menos 9 mil, menos de 10 mil reais investidos. Como que eu vou investir em MXRF11 este mês de agosto? Eu vou atingir o patrimônio de 10 mil reais com certeza. Acho que é isso no vídeo de hoje, né? Nos próximos vídeos eu pretendo detalhar, eu posso detalhar fundo por fundo, mostrar os rendimentos de cada um tem pago, o que eu planejo fazer com a carteira, isso vai do interesse de vocês. Se vocês tiverem interesse em ver mais sobre a carteira de FIIs e que eu fale um pouquinho sobre cada um, por que eu escolhi cada um, me deixem aqui um comentário que daí eu vou saber que é interessante e eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu já falei e vou repetir que eu vou compartilhar com vocês o link para essa carteira, é um link público, né? Vocês podem acessar sempre que quiserem. Ela vai ter um delay, eu acho que de alguns dias.
Mas é para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que eu tô investindo, se eu continuo com os fundos, se eu vendi ou desfiz a posição. E vou aproveitar e deixar um link de indicação do Investidor 10, se vocês quiserem pagar o plano de assinatura. Eu gosto mais pela integração com a B3 e a parte do imposto de renda, que facilita para fazer, deixa mais organizado ali. Não é isso. Se quiser acompanhar essa evolução da carteira de FIIs, que agora eu abri e pretendo mostrar todas as adições do MXRF11, eu vou colocar junto com essa carteira aqui, eu vou mostrar tudo de uma vez. Já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, um joinha, um hype, qualquer coisa. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!